todos, sejam bem-vindos. Eu sou Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e vou ser o mediador desse bate-papo aqui, que é o primeiro da série Diálogos, da Rio Oil and Gas. No momento tão desafiador para o setor de óleo e gás, o objetivo nosso com essas conversas aqui é debater o cenário atual e também as perspectivas para o futuro, trazendo sempre as reflexões de especialistas. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu quero muito agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e lembrar a cada um de vocês que quem quiser participar, fazer alguma pergunta, é só enviar uma mensagem ali aqui na seção do Q&A, que aparece para quem está assistindo a gente pela plataforma Zoom. É aqui embaixo na tela, Q&A, perguntas e respostas. A ideia é que, no fim do bate-papo, a gente reserve um tempo para que os nossos convidados de hoje possam responder algumas perguntas do público. Por isso, não deixem de participar, não deixem de interagir com a gente. Vital para mover a economia global, o setor de óleo e gás vive hoje os impactos de uma crise dupla. De um lado, tem o enfraquecimento da demanda, provocado pela pandemia do novo coronavírus, que tem levado a uma recessão global, chamada pelo FMI de a grande paralisação. Por outro lado, tem também a queda acentuada no preço do barril do petróleo, diante da disputa entre Rússia e Arábia Saudita, e teve aí, acabou resultando num acordo aí de corte de produção pela OPEP+. Ou seja, atualmente, um desajuste tanto do ponto de vista da demanda, quanto do ponto de vista da oferta. E, além disso, aqui no Brasil, a gente ainda vive um cenário de turbulência política, o que agrava ainda mais a nossa situação. Justamente para comentar os impactos dessa dupla crise no setor de óleo e gás, os reflexos do setor de óleo e gás aqui no Brasil e também discutir e debater as questões políticas internas do país, a gente recebe hoje aqui a presidente do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Clarissa Lins, e também o analista político da FSB Comunicação, Alon Fayewecker. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Alon. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Alon. Alon, seu microfone está no silencioso, hein? Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Bom, gente, a minha primeira pergunta ela vai para a Clarissa. Clarissa, eu queria que você analisasse como é que você vê hoje o setor de óleo e gás no mundo diante dessa crise que é dupla, né? Choque de demanda e choque de oferta. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Antes de mais nada, gostaria de desejar boa tarde a todos que nos assistem aqui hoje. Espero que estejam todos bem, seguros e sãos em casa e se cuidando bem. Como o Rafael disse, esse é o primeiro, esperamos, de uma série dos diálogos Rio Óleo e Gás, que eu tenho o prazer de inaugurar aqui com o Alon. Para responder essa sua pergunta, Rafael, eu vou mencionar alguns fatos que você já citou na abertura, que é a conjugação única de o mundo enfrentar, e o setor de óleo e gás, a indústria, enfrentar ao mesmo tempo um choque de oferta fruto de uma briga por fatia de mercado dos principais, né, de duas das três principais produtoras de óleo e gás, Rússia e Arábia Saudita, com a combinação de um choque de demanda profundo, global e numa dimensão, eu diria que nunca vista em função da paralisia das atividades, fruto do isolamento social necessário para fazer frente à crise do coronavírus. Então, essa combinação pode ser resumida num fato. Enfim, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção para dois fatos que ocorreram agora recentemente. Primeiro, a dimensão da retração da demanda. A gente tem, no mês de abril, uma previsão da Agência Internacional de Energia de redução de cerca de 30 milhões de barris dia, ou seja, um terço do volume global de 100 milhões de barris dia, representando a queda da demanda. Ou seja, algo realmente nunca visto nesses patamares na indústria global de óleo e gás. E talvez o reflexo disso do lado dos preços tenha sido uma simbologia também única e nunca vista, o preço no mercado futuro do WTI, transacionado nos Estados Unidos, negativo, atingido a cerca de 10 de uma semana, 10 dias atrás, basicamente demonstrando que traders estavam pagando para que o óleo que eles estavam negociando, a opção, né, de óleo que eles estavam negociando fosse
adquirida, ou seja, atribuindo assim um valor negativo àquela mercadoria. Então, esses dois fatores, eu acho que caracterizam muito bem uma crise sem precedente, de dimensões gravíssimas, que, se a gente observar os preços de janeiro para cá, essa crise já provocou uma redução no patamar de preço benchmark global em cerca de 60%. Então, são com esses dados que a indústria tem que trabalhar hoje. Clarissa, você falou aí dessa crise sem precedentes no setor de óleo e gás no mundo. Agora eu quero entender quais são os reflexos dessa crise aqui para o Brasil. Quais são as implicações para o setor de óleo e gás no Brasil e o que o IBP pode fazer e já vem fazendo para tentar mitigar os impactos dessa crise? Olha, os reflexos dessa crise aqui no Brasil, Rafael, são também de uma dimensão muito profunda, na medida em que o Brasil não é uma ilha isolada do contexto global e na medida em que a indústria de óleo e gás é uma indústria global. Então, as operadoras que estão aqui no Brasil são operadoras globais, além da Petrobras. Os prestadores de serviços, muitas vezes, também são prestadores de serviços globais ou empresas brasileiras que também atuam de uma maneira muito competitiva e suprindo cadeias globais. Então, esperamos aqui uma queda de produção. A Petrobras, que é a principal operadora hoje, já anunciou uma queda de produção de pelo menos 200 mil barris, né, previsto para o ano. E as empresas, de uma forma geral, anunciaram retração no volume de investimento e de despesas operacionais. A retração média no volume de investimentos anunciados gira aí em torno de 25% a 30% dos investimentos originalmente previstos para o ano. Então, é com este cenário que o Brasil trabalha. O que o IBP faz, né, neste cenário? O IBP, enfim, primeiro mostra-se como uma plataforma de encontros das empresas que compartilham melhores práticas e na preservação do ambiente de negócios que já existe para que a indústria desenvolva suas atividades. Então, tivemos vários avanços institucionais, regulatórios nos últimos 3 a 4 anos e o IBP hoje trabalha de uma maneira muito intensa para que esses avanços regulatórios que conferem competitividade ao Brasil hoje não sejam perdidos como resposta à crise, sejam preservados. Obrigado, Clarissa. Alon, a Clarissa falou que o Brasil não é uma ilha, então essa crise mundial, obviamente, já afeta de maneira muito forte o setor de óleo e gás no Brasil. Agora, se o Brasil não é uma ilha e sofre, como todo mundo, a crise sanitária e a crise econômica provocada aí pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil tem ainda um ingrediente a mais, que é a crise política interna, que na semana passada teve aí uma subida na temperatura, né, com o rompimento entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e Sérgio Moro, que deixou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Houve troca de acusações e o Supremo Tribunal Federal ontem autorizou a investigação sobre o caso. Eu quero saber, Alon, na sua opinião, quais são os próximos capítulos dessa crise? Eu sou um pouco cauteloso para usar a palavra crise, porque sempre que a gente fala em crise, se a situação se agravar um pouco mais, a gente não vai encontrar um termo apropriado. Então, para dizer para você, para a Clarissa, para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, eu diria que nós teremos uma crise se, eventualmente, a Câmara dos Deputados instalar uma comissão para analisar um eventual impeachment do presidente da República, que já há vários pedidos lá a esse respeito, ou se o Procurador-Geral da República denunciar o presidente da República nesse inquérito que você bem colocou, foi aberto ontem pelo ministro Celso de Mello. Aí nós teremos uma crise. O que nós temos hoje? Nós temos hoje uma espécie de realinhamento de forças. O presidente da República, que governava sem uma base parlamentar, ele está procurando articular essa base parlamentar, né? Se ele está fazendo isso a tempo, se vai funcionar, se não vai funcionar, a gente tem que acompanhar, mas ele está procurando articular uma base parlamentar. E a gente vê também que nós vivemos um momento de transição, uma certa transição na política econômica, não há uma ruptura
com a política econômica anterior, mas há uma necessidade de gastos públicos e de investimentos públicos, né? Então, a gente vive também uma situação de transição. A gente vive na política, com o governo tentando formar uma base parlamentar, e vive uma situação de transição na economia, com o governo cuja receita era não gastar, agora tendo que gastar. Naturalmente, isso não se dá de uma forma pacífica e não se dá de uma forma tão tranquila assim, né? O ideal seria que nós vivêssemos num país em que as correntes políticas estivessem todas coordenadas, tudo funcionando às mil maravilhas, e o governo pudesse se dedicar totalmente à recuperação da economia, principalmente nesse momento, a enfrentar a pandemia. Mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma descoordenação entre as esferas federais e entre a esfera federal e as esferas estaduais, e também alguns problemas entre o governo e o Congresso. Isso faz essa transição ser uma transição bastante turbulenta, na minha opinião. Mas crise nós teremos se houver um questionamento formal da presença do presidente do Palácio do Planalto. Isso ainda não há. Pois é, Alon, mas justamente para tentar evitar a chegada dessa crise, é muito importante, como você disse aí na sua resposta, a formação de uma base do governo no parlamento, uma base mais organizada, para que haja uma capacidade maior e melhor de articulação política, não só por conta dessa questão que você falou aí, mas também em relação às medidas de enfrentamento aí do novo coronavírus e todos os reflexos econômicos e sociais. A questão é que, nas últimas semanas, o que a gente tem acompanhado são desentendimentos entre o Congresso e o governo federal, entre o Executivo e o Legislativo, principalmente entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que faz você acreditar que vai ser diferente daqui para frente? Que o governo vai conseguir inaugurar uma nova fase na relação com o Congresso? Olha, Rafael, com todos esses problemas, o Congresso Nacional tem aprovado medidas essenciais que tanto o governo como o próprio Congresso têm proposto para o enfrentamento da crise. Eu vou dar o exemplo do auxílio emergencial aí de R$600, que foi aprovado, era para ser 200, depois passou a ser 600. Mesmo essa questão da ajuda aos estados e municípios por causa da perda de receita com os impostos nesse período de retração econômica, isso também, pelo visto, está sendo negociado entre o Senado, nesse momento, e o governo federal, e o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia, e certamente vai se chegar a algum acordo. Então, eu vejo que existem essas rixas e essas diferenças entre os personagens que você citou, essa disputa entre o presidente da República e o presidente da Câmara. O presidente do Senado também estava, de alguma maneira, envolvido nisso. Agora ele está procurando ficar numa situação um pouco mais fora da briga, né? Mas isso não tem impedido o Congresso de aprovar as medidas que precisam ser aprovadas. Como eu te disse, a gente não deve achar que qualquer coisa é uma crise. Para ter uma crise, a situação precisa ser merecedora da palavra crise. Agora, nós teremos, de fato, um problema se essas diferenças entre o governo e o Congresso elas se agudizarem ao ponto do Congresso Nacional colocar em xeque a presidência da República. Eu vou repetir para você, isso não está colocado ainda. Tá bom, obrigado, Alon. Antes de eu passar a próxima pergunta para a Clarice, eu quero lembrar a quem nos assiste pelo Zoom que, se quiser que os nossos convidados respondam alguma pergunta, é só enviar a mensagem lá aí embaixo, na tela do Zoom. Vocês vão observar que tem uma seção chamada Q&A, perguntas e respostas. Envie ali, por favor, a sua pergunta, e depois, ao final do nosso bate-papo, eu vou distribuir aqui entre os nossos convidados. Ô, Clarissa, o Alon falou sobre a importância do entendimento, do diálogo entre os poderes, no caso específico, entre o executivo e o legislativo, para tentar baixar a temperatura aí dos impasses políticos. Ele fala que ainda não é uma crise, mas pode vir a ser. No setor de óleo e gás, a gente tem acompanhado a movimentação para que haja um outro tipo de entendimento entre os principais produtores mundiais em relação à oferta. Eu queria, então, que você explicasse como é que o acordo da OPEP+,
e o anúncio de possíveis cortes na produção por membros do G20 podem contribuir para equilibrar a relação oferta-demanda no setor de óleo e gás e se existe horizonte para o retorno ao patamar de preços de 2019 do barril. Obrigada pela pergunta, Rafael. E aí, só talvez fazendo um contraponto com o Alon, parece que contrapontos são bons, né, nesse tipo de debate, para a gente não ficar monótono. Eu queria te dizer, Alon, que na indústria de óleo e gás a gente tem a clara percepção que vivemos uma crise profunda, sem precedentes e inédita pelos alguns dos fatores que a gente já elencou aqui. Então, nós já chegamos no patamar de crise. Só para ficar claro que o Rafael me perguntou da crise política. Isso. Não, então, eu estou falando que, na nossa visão, com os dados que a gente tem hoje, já vivemos uma crise. E aí, essa questão, enfim, do quanto é possível que as principais potências produtoras, de fato, cheguem a um acordo, o que esse anúncio recente da OPEP+, ilustra, ao meu ver, é que ainda é possível haver alguma forma de concertação para que as principais produtoras mundiais acordem um nível de produção, mas ele claramente não atende às expectativas de redução de demanda oriundas da grave recessão global a qual você se referiu na abertura. Então, o que se obteve é um acordo a vigorar a partir de maio, de um corte de produção de 9,7 milhões de barris dia, ao passo que apenas em abril, e é claro que a gente tem que observar a média do ano, mas apenas em abril há uma queda observada de cerca de 30 milhões de barris dia na demanda. Então, se eu reduzir 30 milhões apenas em um mês, tem a expectativa de reduzir na média do ano pelo menos 10 milhões de barris dia, e a redução na oferta ainda é de 10 milhões comparado com 30, eu tenho aí um desbalanceamento momentâneo. É claro que eu não posso olhar apenas para o mês, eu tenho que olhar para o que é esperado no ano, e aí eu entro no campo da incerteza. A incerteza dada hoje, sobretudo, pelo padrão de resposta da atividade econômica à nossa, enfim, crise sanitária, crise de saúde. Então, não se sabe hoje ainda, os economistas, e eu sou economista, né, de formação, então me incluo aí nessas incertezas de qual será o padrão de retomada da atividade econômica, apenas tendo certeza que ele não será uniforme de acordo com as regiões, que ele será um padrão em cada país, a depender em grande escala do enfrentamento à crise sanitária que terá sido conseguido naquele país. Então, quanto melhor for a resposta à crise sanitária daquele país, daquele governo, maior a probabilidade do padrão de retomada das atividades ser ameno. Então, o que os economistas discutem teremos uma recessão em V, com a queda profunda e a retomada rápida, em U, com a queda profunda e uma lentidão no ritmo de retomada e uma retomada escalada ao longo do tempo, ou em W, se os países tentarem voltar, a crise de saúde, né, mostrar a que veio, os países forem obrigados a promover isolamento social e, portanto, a economia retração, e aí você volta a um padrão irregular. E isso está diretamente relacionado à sua segunda pergunta: que patamar de preços esperar? Basicamente, a gente tem a curva de oferta e demanda que se cruzam num determinado nível de preço. Então, se a gente não sabe qual vai ser o padrão da demanda, que é ditado em grande medida pela atividade econômica, eu não sei em que escala ela cruza a curva de oferta. E, portanto, hoje, a gente não tem elementos suficientes para dizer quando a indústria terá de novo patamares de preços parecidos com os do ano passado. Só a título de exemplo, as projeções com as quais o IBP trabalha são projeções externas, a gente não tem as nossas próprias projeções de preços, sinalizam preços médios para o ano entre 30 e 40
dólares por barril nos próximos 2 anos, ou seja, 20 e 21 sendo 2 anos muito difíceis para a indústria como um todo. Obrigado, Clarissa. Alon, essa retomada aí da economia, essa recuperação do setor de óleo e gás, a que a Clarissa se referiu, como ela mesmo disse, depende da resposta ao enfrentamento da crise sanitária, né? E aí, quer dizer, para que a economia possa entrar num viés de recuperação, é preciso chegar ao momento em que as medidas de isolamento vão ser relaxadas e comece a haver... Já estão sendo, né, Rafael? Não, sim, mas de modo que pareça uma volta gradual à normalidade. Essas medidas de relaxamento já começaram em alguns lugares de maneira pontual, mas quando você olha o Brasil, especificamente como um todo, as medidas de distanciamento social continuam em vigor, na maior parte do país. A questão é a seguinte, como essa é uma crise que tem uma origem na saúde, no coronavírus, contra o qual não existe ainda a vacina, e que tem aumentado o número de mortes diariamente no mundo todo, inclusive no Brasil. Como é que o governo consegue resolver essa equação? Ou seja, enfrentar a crise econômica sem descuidar da crise sanitária? E, como disse a Clarissa, na verdade, esse relaxamento ele vai se dar de maneira localizada em cada parte do mundo, e mesmo no Brasil. E aqui no Brasil, que a gente observa, você mesmo falou que as medidas já começaram de flexibilização, a gente não observa uma coordenação dessas ações entre governo federal, governos estaduais e prefeituras. Então, como resolver esse impasse? A retomada da atividade econômica está ligada à retomada da vida social pelas pessoas, mas também está ligada à retomada da produção, né? E para haver retomada da produção é preciso que as pessoas vão aos seus locais de trabalho para produzir, e isso só vai acontecer de uma maneira efetiva, não que elas não vão aos locais de trabalho, mas a produtividade só vai voltar a um certo patamar razoável se as pessoas se sentirem seguras de que estão no ambiente em que elas ou não correm risco ou o risco está muito reduzido. Isso vale para todas as indústrias e certamente para a indústria de óleo e gás é uma questão aí fundamental, como a própria Clarissa já colocou. Levam vantagem nesse quesito, Rafael, os países que conseguem, ou pela imposição ou pelo consenso, um alto grau de disciplina social. A disciplina social é muito importante, porque o Estado ou o governo ele dá uma diretriz e aquela diretriz é seguida. Se a gente olhar, eu não quero fazer aqui chegar a conclusões precipitadas, sem fazer um estudo mais aprofundado, mas assim, à primeira vista, você vê que países onde o problema se agravou mais são países que enfrentaram e que enfrentam dissensões políticas internas importantes, e isso leva a um grau maior de indisciplina e de desorganização social, né? Então, você não sabe, como falou o ministro Mandetta na saída, você não sabe se você segue a orientação de A ou se segue a orientação de B, né? Você vê que isso aconteceu na Itália. Na Itália, isso foi um fator importante para que a situação tivesse agravado. Acontece nos Estados Unidos, quer dizer, que é o país mais impactado até hoje, até o momento, pelo coronavírus. Então, o desejável seria que nós tivéssemos essa disciplina social que depende muito de uma coordenação política, como você colocou. Infelizmente, nós não estamos vendo, né? Estamos vendo que cada estado decidiu entrar numa espécie de quarentena no momento em que ele achou que era mais adequado, mais conveniente, seja por razões sanitárias, seja por razões políticas, e cada estado também está saindo no momento em que acha mais conveniente, ou sanitariamente ou politicamente, para o seu governante. Enquanto isso, no plano federal, a questão da retomada das atividades e da volta ao trabalho é uma questão colocada desde o primeiro dia, né? Então, no Brasil, nós estamos enfrentando uma situação que talvez seja um pouco perigosa, Rafael, porque você vê nos países aí mundo afora, a retomada das atividades está acontecendo
quando a curva das mortes e dos casos da Covid-19 ela entra numa certa descendente. Nós aqui estamos caminhando para o relaxamento, para a flexibilização, até porque não dá para ficar tudo parado durante um tempo indefinido, mas nós estamos caminhando no momento em que a curva ainda está ascendente. Ela, na semana passada, parecia que tinha chegado numa certa estabilidade, mas ela voltou a subir nos últimos dias, né? Então, nós temos que ter muita preocupação e temos que ter muita atenção nisso. E seria muito importante que governadores e governo federal se coordenassem numa ação para que a população se sentisse segura. É o que a gente vê conversando com as pessoas. Não adianta você dizer que tudo vai voltar ao normal se o trabalhador não se sente seguro no local de trabalho e se o consumidor não se sente seguro para circular e fazer as compras. E esse trabalho de criar esse ambiente de segurança para que as pessoas se sintam seguras para produzir e para consumir é um trabalho essencialmente do Estado, né? Pode ser feito pelas empresas, tem muita gente fazendo trabalhos muito importantes, mas é um trabalho essencialmente do Estado e vamos torcer para que o Estado brasileiro, nos seus vários níveis, aí União, estados e municípios, consiga não digo impor, mas convencer a sociedade da necessidade de disciplina social, porque, como você mesmo disse, a vacina ainda vai demorar e até a vacina chegar, nós vamos ter que ter muita disciplina para que a pandemia não se transforme num problema ainda maior do que já é. Obrigado, Alon. Claro, fica à vontade, Clarissa. Queria aproveitar esse gancho aí do Alon, talvez para complementar a minha pergunta anterior, a resposta anterior, desculpe, quando é que o preço pode voltar. E eu acho que um dos elementos que eu ressaltei foi que depende muito do comportamento da demanda, e o Alon, acho que emenda de uma maneira muito sagaz de que, enfim, esse comportamento depende em grande medida, né, na verdade, do quanto conseguiremos, de uma maneira segura, confortável, como indivíduos, ir e vir, né, voltar a ir e vir. Eu queria, talvez, adicionar um elemento nesse debate que tem muito a ver com o elemento comportamental, né? Quer dizer, o que essa pandemia também nos mostra é que somos resilientes a riscos físicos que se materializam de uma maneira muito rápida, muito abrupta e muito profunda, e que aprendemos todos a duras penas, é verdade, mas aprendemos a trabalhar em casa, a não sair mais, a socializar remotamente, porque sabemos que isso é mais seguro para a saúde de cada um de nós. Então, eu acho que, além do padrão, enfim, do ritmo que determina essa volta da demanda, eu vou ter que observar muito bem comportamento. Então, estaremos nos sentindo seguros para circular em transporte público? Preferiremos não nos deslocar tanto? Preferiremos usar carros? Preferiremos manter trabalho remoto? Então, isso vai ter um impacto muito grande, inclusive na indústria de óleo e gás. Qual será o comportamento? Poderemos voltar a viajar? Né? Quando poderemos voltar a viajar no mesmo ritmo que o fazíamos antes? Isso faz sentido? Não faz? E, em última instância, a gente está falando de restabelecer os elos de confiança, né? Entre o cidadão e o poder público, entre o colaborador e a sua empresa, entre as diversas empresas. Então, eu acho que quando a gente pensa em retomada, e sabemos a importância que toda a economia tem de ter atividades saudáveis, não devemos, de forma nenhuma, eu acho que menosprezar esse elemento da confiança, que é o lastro de todo o comportamento individual e empresarial. E sem esse lastro de confiança, acho muito difícil que empresas coloquem em risco a saúde dos seus funcionários, por exemplo, autorizando o ir e vir ou a volta ao trabalho sem o devido foco nas medidas sanitárias. Aspectos de saúde são fundamentais na indústria de óleo e gás, historicamente, sabemos, essa é uma atividade de alto risco e, portanto, saúde é absolutamente prioritário, e eu não tenho dúvidas, e é o que a gente tem visto nos debates que a gente promove no nosso comitê de crise do IBP, que agora o aspecto de saúde incorpora ainda mais elementos olhando para todos os aspectos sanitários.
e o Brasil precisa passar por essa prova com maestria, sob o risco de ser percebido como um local talvez indesejável do ponto de vista sanitário para se fazer negócios. E o que o IBP trabalha é para que isso não aconteça, que a gente seja percebido como um local seguro, onde a saúde é, sim, absolutamente privilegiada, preservada, e onde faremos todo o possível para contribuir para uma retomada planejada, segura das atividades. Clarissa, obrigado. Eu vou aproveitar, então, que muita gente está participando, está enviando perguntas, a gente já tem mais de 400 pessoas assistindo aqui ao nosso debate, e uma das perguntas era justamente essa: quais são as ações que a indústria está promovendo para contribuir no combate aos impactos do novo coronavírus? Acho que você fez aí uma importante explanação sobre todos os cuidados sanitários, que são fundamentais. E aí eu aproveito aqui uma outra pergunta que chegou, Clarissa, que é o seguinte: dentro desse novo perfil do profissional que passa a ser necessário para lidar com essa crise, você acredita que também na indústria de óleo e gás haverá oportunidades para novos cargos ou perfis que antes não tinham tanto espaço? Por exemplo, área de pesquisa, de compliance, de dados digitais. Você acha que, nesse novo momento em que a saúde precisa ser preservada e atividades mais comuns, a que a gente estava acostumado no setor de óleo e gás, precisam ser ressignificadas, existe um novo perfil de profissional que passa a ser necessário? Obrigada, excelentes perguntas e bem desafiadoras. No que diz respeito à mitigação de impactos, eu vou rapidamente passar sobre isso. Como eu mencionei no início, o IBP é uma plataforma de encontro das empresas, e o que a gente tem feito desde o início da crise é buscar fortalecer justamente esse papel de ser um local de encontro, de debates, mas também de boas práticas da indústria. Então, o que a gente tem fez desde o primeiro momento foi quais são as melhores práticas para preservar a saúde do colaborador, preparar o trabalho remoto, garantir a continuidade dos serviços essenciais, né? Lembrando que a indústria de óleo e gás está inserida no rol daqueles que prestam serviços essenciais. E, a partir de agora, temos um esforço muito grande em aumentar a capacidade de testagem da indústria, por entender que essa é uma forma de zelar e de proteger o retorno ao trabalho e a continuidade daqueles que têm que trabalhar, por exemplo, embarcados ou trocando turnos e que não podem deixar de cumprir essas funções. Então, isso são assim, ações muito imediatas de gestão de crise. Além dessas ações, há um conjunto de atividades relacionadas a ações humanitárias, que muito nos orgulha, que mostra que a indústria tem capacidade de somar esforços e de fazer parcerias com a saúde pública, e temos várias frentes: hospital de campanha, pesquisa científica para produção de testes com a Fiocruz. Estamos também numa frente que esperamos anunciar muito em breve, relacionada a testes e inteligência dos testes, doação de cestas básicas, além de inúmeras ações empreendidas por todas as empresas associadas à indústria de óleo e gás, como fabricação de álcool gel, distribuição, etc. e tal. Então, isso assim, um pouco a resposta do que a gente tem feito para lidar com os impactos. Obviamente, além disso, tem uma agenda de negócio, que é aquela que eu me referi no início. O IBP, por congregar mais de 200 empresas que atuam no setor, tem um papel-chave de interlocução junto tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo para garantir a manutenção do ambiente de negócios previsível, seguro e estável. E esse trabalho não cessa durante a crise, pelo contrário, ele se acentua na medida em que não raro podem surgir ideias que eu chamo de heterodoxas, achando que o nosso setor é maior do que o que ele é e que ele pode e deve contribuir de alguma maneira diferente do que ele já vem fazendo. Então, é dever e é atuação do IBP manter um foco muito grande na preservação desse ambiente competitivo para se fazer negócio.
A pergunta sobre novos perfis de profissionais, eu acho que ela é uma pergunta muito desafiadora e que obriga a indústria a acelerar um pensamento que já estava em curso. Essa já é uma indústria cujo papel vem sendo questionado, por não ser vista como eu acho que ela poderia ser vista. Ela é uma indústria inovadora, ela é uma indústria tecnológica, ela é uma indústria que gera bem-estar na economia, mas a imagem que ela tem não é necessariamente essa. A imagem que ela tem é que ela contribui para o impacto, né, das emissões de gás de efeito estufa com mudanças climáticas, e que a resposta aqui ela está dando globalmente pode estar aquém das expectativas da sociedade. Então, é nosso dever, o IBP também está engajado nisso, em mostrar todas essas facetas tão interessantes e tão desafiadoras que a indústria tem. E, dentre essas facetas, eu não tenho sombra de dúvida que há um espaço muito grande para esses novos perfis. Para perfis, como eu mencionei, que vão estar ligados a entender cada vez mais o comportamento da sociedade, no final das contas, o comportamento, né, dos consumidores dos nossos produtos finais, mas também analistas de Big Data, né, Data Mining, Big Data, tudo que diz respeito à inteligência artificial. Isso já é algo em curso, até porque isso significa melhorias de produtividade, redução de custos e inovação. É uma indústria que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, que investe muito em inovação, talvez tenha que ser mais vocal em relação a isso, porque pode haver ainda um desconhecimento desses aspectos por parte da sociedade. Então, bom ponto levantado, trabalharemos com mais afinco ainda para mostrar o quão interessante e desafiador trabalhar nessa indústria. Clarice, acho que você até acabou respondendo mais uma pergunta aqui, nessas suas duas respostas, que era justamente se a incerteza de hoje, na verdade, não se transforma em oportunidade de crescimento no futuro próximo. Eu acho que foi o que você já falou um pouco aí nas suas respostas, né? E diante desse cenário aí desafiador, existem sim oportunidades de crescimento assim que as coisas se acertarem a partir do enfrentamento dessa crise sanitária, né? Sim, enxergamos sempre nessa direção, né? Por trás de uma boa crise é sempre uma excelente oportunidade. O que a gente tem feito no IBP é justamente estar preparado, enfim, para olhar, capturar essas oportunidades, sabendo que não podemos trabalhar sozinhos, que não podemos trabalhar fechados, né? Que a gente tem que abrir as portas, a gente tem que dialogar mais, a gente tem que influenciar e ser influenciado, atrair jovens, dialogar e aguçar curiosidades e talentos para que se juntem a essa jornada incrível que é a de contribuir para o bem-estar da sociedade brasileira, provendo uma fonte energética muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, é nisso que a gente trabalha também, e esses diálogos são uma plataforma e uma forma da gente engajar outros nessa nossa jornada. Alon, tem uma pergunta aqui para você, que é: quais os setores que podem contribuir, num primeiro momento, para a retomada da economia brasileira? E quais devem sofrer os maiores impactos no longo prazo, na sua opinião? Rafael, o grande debate colocado hoje na sociedade brasileira é por onde vai vir a recuperação. Digo debate sobre a questão da economia, porque tem naturalmente o debate sobre a Covid-19 propriamente dita, né? A política econômica do governo, até hoje, ela se baseou, até pelo menos o início dessa aí sim crise, né, na economia, ela se baseou na hipótese de que o Estado, recuando, abriria espaço para a iniciativa privada fazer os investimentos e gerar a retomada da atividade econômica que a sociedade brasileira deseja depois de um período de recessão muito forte, ali nos anos de 2015 e 2016. O SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus, ele veio e trombou de frente com essa política, porque, de fato, numa situação de retração da economia, as empresas, pelo que a gente vê, estão muito mais preocupadas em defender seu caixa
para atravessar a crise e conseguir sobreviver a esse período, do que, eventualmente, em fazer investimentos que possam ajudar a alavancar a economia. Então, o que é possível e o que é provável é que haja uma pressão crescente para que o Estado assuma pelo menos uma parte desse papel, e a gente vê esse debate correndo dentro do governo, né? Então, é preciso saber, você me pergunta, quais são os setores que eventualmente vão sofrer mais e os que vão se recuperar antes. É preciso saber quais vão ser as ações governamentais. Por exemplo, se o governo lançar algum tipo de programa habitacional, é possível que o setor da construção civil ele seja um dos que vai puxar a retomada. Se o governo conseguir arrumar capital, e aí pode ser privado ou de origem estatal, né? A partir da emissão de dívida pelo próprio governo. Se o governo conseguir arranjar capital para investir fortemente em infraestrutura, a retomada da economia vai vir por aí. E, de qualquer maneira, a retomada do consumo propriamente dito depende, como a gente falou, em primeiro lugar, da retomada da confiança, né? Confiança não apenas sanitária, mas confiança no futuro, porque quem está desconfiado em relação ao futuro tem menos propensão a gastar, né? Então, as pessoas precisam, além de ter confiança de que não vão ficar doentes, ter a confiança de que não vão perder o seu emprego. E elas só vão voltar a consumir quando elas voltarem a ter esse tipo de confiança, que é uma confiança que faz algum tempo já no Brasil que as pessoas não têm. Então, vai depender muito da ação do governo, saber o que o governo quer fazer. Se o governo vai investir em infraestrutura, se vai investir na construção civil, se vai ter um programa habitacional, se vai ter um programa de crédito, né? Tem experiências em diversos lugares do mundo. Por exemplo, eu vi outro dia que na China os shopping centers estão oferecendo vouchers, na verdade, oferecendo grandes descontos para pessoas que se disponham a ir ao shopping center para fazer uma compra presencial. Agora, tudo isso só vai funcionar, como eu te disse, se as pessoas olharem para a economia e enxergarem uma luz no fim do túnel. Enxergar a luz no fim do túnel, tanto em termos de controle dos efeitos da pandemia, quanto em termos de uma recuperação do emprego e da renda. Obrigado, Alon. Vou aproveitar, então, um aspecto que o Alon falou nessa resposta dele, Clarice, para emendar uma pergunta que chegou aqui para você, que é o seguinte: ele falou desse papel importante do Estado na economia, né? A gente sabe que agora, com essa crise sem precedentes, né, no mundo todo, o que tem acontecido é o aumento de gastos públicos, né, e tem também uma queda de arrecadação, o que traz aí um problema sério para as contas públicas. E aí, no caso específico do Brasil, dos governos brasileiros, e essa é a pergunta que aparece aqui, tem um agravante, que é, com a redução da atividade do setor de óleo e gás, isso tem um impacto grande na arrecadação fiscal, principalmente quando você pensa em municípios e estados produtores que recebem aí royalties e participações especiais. A pergunta, então, é o seguinte: qual que é o impacto que essa redução da atividade no setor de óleo e gás pode ter sobre a arrecadação, e como o IBP entende que será a repercussão no estado do Rio de Janeiro, que é um estado muito dependente desses recursos? Rafael, vamos lá. Esses dados de dependência, né, de determinadas regiões em relação à indústria de óleo e gás sempre remetem, né, a um dilema antigo do quanto uma região muito promissora naquele recurso natural deve manter essa dependência ao longo do tempo, ou quanto ela deve se beneficiar dessa riqueza de recurso natural para poder promover a diversificação da sua economia, conhecida aí na literatura como Dutch Disease. Eu vou te responder um pouco olhando para os dados brasileiros e depois um pouco mais para o Rio de Janeiro. Em termos globais, em termos nacionais, o Brasil arrecadou cerca de o equivalente a 6 bilhões de dólares em royalties nos últimos 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse é o grande número para você ter em mente: 6 bilhões de dólares de arrecadação de royalties em 2018 e 2019.
No início do ano, o IBP, né, faz algumas projeções de acordo com as informações disponíveis, então você trabalha com projeção de preço e de curva de produção para chegar aí a um valor estimado de royalties. A nossa projeção inicial apontava para um aumento esperado dessa arrecadação para o Brasil em dólares de cerca de 40%. Por outro lado, agora, com a nova realidade, tanto de produção quanto de patamar de preço, a gente trabalha num cenário, eu diria que austero, com uma estimativa de cerca de 40% de redução de royalties em dólares. O que está acontecendo? Então, uma redução profunda de uma receita fiscal importante. Por outro lado, como o real tem se desvalorizado em relação ao dólar desde o início dessa crise de uma maneira bastante acentuada, o efeito da desvalorização do câmbio, né, do real frente ao dólar, ameniza um pouco essa queda esperada. Então, em reais, a queda esperada na arrecadação de royalties é de cerca de 30%, o que é bastante. Estou falando de uma queda de cerca de 1/3. Esse percentual é razoavelmente o que a gente espera para a queda de arrecadação aqui pelo estado do Rio de Janeiro, se a gente olhar para royalties, que é o grosso da arrecadação da indústria de óleo e gás para o estado. Tem uma parcela também adicional advinda de ICMS, acima de combustíveis. Se a gente olhar para o perfil de queda de venda de combustíveis, a gente vai ver que também, né, países com medidas de isolamento passam aí por redução de até 90% de querosene de aviação, 50% a 60% de venda de gasolina, 25%, vamos falar assim, de redução de diesel, volumes muito expressivos. Então, o estado do Rio de Janeiro tem que se preparar para uma queda, vamos dizer aí, de cerca de pelo menos 1/3 dos recursos advindos da indústria de óleo e gás. Isso é muito desafiador, né? O estado do Rio de Janeiro já vive o regime, né, sob a égide do regime fiscal em fruto da negociação da dívida com o governo federal, e, portanto, isso agrava em muito a situação. Como o IBP pretende lidar, né, com este fato? Sendo muito transparente com o governo do estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma interlocução muito forte, tanto com o governador quanto com o secretariado dele, e o que a gente pretende é trabalhar com muita transparência com relação a esse aspecto. Neste caso, Rafael, o que a gente tem que fazer é realmente lamentar essa combinação de fatores, de redução de queda de atividade com redução de preço de petróleo, e, de fato, trabalhar para que o governo do Estado enfrente essa queda profunda de arrecadação, mantendo as regras de atratividade para esta indústria, né? O risco que a gente não poderia correr de forma nenhuma, que a gente não pode correr de forma nenhuma, seria, digamos assim, uma ideia, como eu me referi no início da nossa conversa, uma ideia heterodoxa de que é possível taxar, de que é possível, de alguma forma, se apropriar de algum recurso dessa indústria de uma maneira diferente do que existe hoje. Seria, no nosso ver, um erro profundo. Não vemos nenhum movimento nesse sentido, mas mantemos um diálogo ativo aí para frisar a importância de se manter, de novo, o ambiente também aqui no estado do Rio de Janeiro como o mais saudável possível neste ambiente de crise. Então, aqui, infelizmente, não tem notícias boas, as notícias são graves, são de impacto profundo e, portanto, aí, de novo, enfim, uma constatação de que a gente tem que ter medidas de austeridade para poder passar por essa crise e sair dela ainda com capacidade de reação e de atuação, provendo a continuidade dos serviços. Para complementar aqui a sua... pegar uma carona na sua resposta, Larissa, existe, né, em situações como essa, sempre aquela tentação de buscar recursos das empresas para resolver problemas que o governo precisa resolver.
E tem duas maneiras de fazer isso, a maneira que é saudável e a maneira que não é saudável. A maneira saudável é garantindo condições para que as empresas possam produzir mais, vender mais, e os consumidores consumirem mais, para, a partir da geração e arrecadação de impostos que vem da retomada da atividade econômica, o Estado possa cumprir melhor suas obrigações. Eu acho que isso tem que ficar muito claro e acredito que esteja até claro em Brasília, de que você não pode simplesmente matar a galinha dos ovos de ouro, né? Você tem que garantir às empresas condições de funcionamento, tanto em termos de crédito, quanto em termos de mercado, de ambiente regulatório, para a gente conseguir fazer a travessia com o Estado cumprindo suas obrigações, mas a economia chegando viva lá na frente, né? Também não adianta o Estado cumprir suas obrigações e as empresas chegarem lá na frente numa situação financeira tão grave que o remédio se tornou pior do que a própria doença. Obrigado, Alon. Obrigado, Clarissa. Acho que os alertas aí são importantes. O nosso tempo está quase acabando, mas eu quero fazer uma pergunta aqui que apareceu muitas vezes, essa pergunta aqui, Clarissa, que é sobre a realização do Rio Oil and Gas agora em 2020. Quer dizer, diante desse cenário aí tão complexo de coronavírus, com as medidas aí de isolamento, de restrição da circulação social, qual é a perspectiva aí do IBP para a organização do Rio Oil and Gas em 2020? Está mantido o evento? Olha, o que a gente está fazendo, Rafael, atualmente no IBP é trabalhando com vários cenários de realização, de adiamento, de postergação da Rio Oil and Gas. A gente sabe o quanto esse evento é um marco importante, é um encontro da indústria, é um momento onde as empresas podem mostrar as suas prioridades, as novas tecnologias, onde a gente consegue, hoje em dia, ter enfim, um engajamento, uma geração de conteúdo de altíssima qualidade, portanto, não há sombra de dúvida quanto à importância desse evento para a indústria, para o Estado do Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro e para o IBP. Né? Então, eu queria reafirmar, enfim, o nosso compromisso em fazer a melhor Rio Oil and Gas possível. O que estamos fazendo exatamente nesse momento? Reacessando toda a nossa matriz de risco de realização de um evento que pressupõe aglomeração de pessoas, que pressupõe viagens, que pressupõe confraternização, e que, portanto, hoje não encontra eco nas condições que a gente tem de operar. Então, o que estamos fazendo é, à luz dessa nossa matriz de risco, realmente analisar os cenários. O que eu posso garantir para vocês é que teremos muito em breve uma resposta objetiva a essa pergunta. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar no limbo, de não ter uma resposta objetiva. Hoje eu não tenho essa resposta objetiva para dar para vocês. O que eu posso compartilhar com vocês é que estamos trabalhando com diferentes cenários, que queremos fazer a melhor Rio Oil and Gas possível de ser feita, sabendo que ela necessariamente será diferente daquilo que foi planejado. Nós não estamos mantendo o nosso planejamento original, no formato, no timing, certamente. Nós sabemos que teremos que ser inovadores, mas muito responsáveis. Então, a nossa equação atual é como mostrar a nossa capacidade de reinvenção, de resiliência, num cenário absolutamente adverso, mas, ao mesmo tempo, lastreado num ambiente de segurança que é absolutamente necessário até para que esse evento seja um sucesso. Então, esperamos muito em breve poder dar essa resposta completa a todos os interessados, nossos patrocinadores, nossos parceiros, nossos palestrantes, apresentadores de trabalho riquíssimos que já foram submetidos, e chegar com a melhor resposta possível muito em breve. Esse é o meu compromisso com vocês. Obrigado, Clarissa. Na torcida para que o evento possa acontecer e que em breve você tenha essa resposta aí. Antes, então, da gente encerrar, porque o nosso tempo está estourando, eu quero pedir para cada um de vocês fazer suas considerações finais. Primeiro você, Alon, por favor. Clarissa, Rafael,
todos que estão nos ouvindo e vendo ao vivo, os que vão ver depois, né? E em vídeo esse nosso encontro. Foi um prazer muito grande conversar aqui sobre esse assunto tão relevante e deixar uma mensagem de que nós torcemos e acreditamos que o país vai conseguir, como eu disse aí numa das respostas às perguntas que você fez, Rafael, vai conseguir encontrar um denominador comum para enfrentar tanto os reflexos sanitários da pandemia aqui dentro, quanto para encontrar uma maneira de retomar a economia de um jeito coordenado e de um jeito eficaz. Isso não é simples, isso numa situação de normalidade política já seria muito complexo. Agora, numa situação, não vou dizer de crise, né? Porque, como eu disse para você, a crise talvez venha, espero que não, né? Mas talvez venha num patamar um pouco acima, mas numa situação de dificuldade política, de dificuldade de diálogo, principalmente entre as diversas esferas aí da Federação, União e Estados, né? Do governo federal com os principais governadores, numa situação de dificuldade, isso se torna muito mais difícil de equacionar. Então, vamos esperar que os políticos e as lideranças e os dirigentes tenham o bom senso e compreendam que, se o Brasil sair bem dessa situação desafiadora, todos vão ganhar. E se ele não conseguir sair tão bem, infelizmente, todos vão perder, porque nós estamos todos aqui no mesmo barco e vamos enfrentar junto as consequências. E muito obrigado de novo ao Rio Oil and Gas, ao IBP, a Clarissa, a Rafael e a todos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Um grande abraço a todos. Obrigado, Alon. Clarissa, sua vez. Obrigada, Alon, pelas suas considerações finais. Eu queria, enfim, começar agradecendo a parceria para a realização desse primeiro Diálogos Rio Óleo e Gás, a parceria com a FSB, aqui nos brindando com a sabedoria e a visão do Alon e com a moderação, né, do Rafael. Então, muito obrigada a vocês e a FSB. Agradecer também àqueles que estão nos assistindo. A gente sabe que a quantidade de lives hoje tende a infinito, então, ter aqui a presença dos que estão conosco enfim, motivo de agradecimento. E, mais uma vez, falar a respeito do compromisso inequívoco do IBP em mostrar à sociedade brasileira o seu compromisso com o bem-estar da sociedade. Então, a indústria quer ser parceira nesse momento de crise sem precedentes. Temos, sim, que zelar pela nossa saúde financeira, econômica, mas também pela saúde de cada um de nós. E eu acho que é uma oportunidade única do IBP mostrar o quão conectado com os anseios da sociedade está a indústria de óleo e gás. Esse é o nosso dever, é a nossa missão, e estamos e pretendemos, né, desempenhá-la com todo o comprometimento possível de cada um de nós. Então, contem conosco, nos acionem, não deixem de vir, de trazer ideias, sugestões, provocações, ideias desafiadoras. Não temos, enfim, medo, gostamos, pelo contrário, desse tipo de interação, mas, sobretudo, achamos fundamental manter um diálogo aberto, produtivo, com as diversas vozes que compõem a nossa sociedade. Então, muito obrigada por esse primeiro evento e fiquem atentos, teremos mais em breve. E, sobretudo, se cuidem. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Alon. Obrigado a vocês pelas análises que certamente foram esclarecedoras para a gente tentar compreender esse momento tão complexo e desafiador, né? Em nome do Grupo FSB, que reúne a FSB Comunicação e a Loures, que são agências especializadas na comunicação do setor de óleo e gás, eu quero muito agradecer a oportunidade da gente ter podido participar desse debate, ter sido convidado para participar desse debate, e cumprimentar, claro, o IBP pela iniciativa, lembrando, como a Clarissa falou, que esse é só o primeiro evento, o primeiro encontro do Diálogos da Rio Oil and Gas. Por isso, sigam as redes sociais do IBP, lá serão anunciadas em breve as novas datas,
e também os novos temas para os debates. Então, continue nos acompanhando, continue acompanhando o IBP. E eu quero, claro, por fim, agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam nessa primeira conversa. Foram 400 pessoas nos acompanhando durante toda essa live aqui. Como a Clarissa disse, a gente sabe que tem muita concorrência, então contar com a atenção de vocês por 1 hora num debate tão importante para o setor foi realmente muito bacana. Infelizmente, por falta de tempo, não foi possível contemplar todas as perguntas que foram feitas pelo público, mas eu quero reforçar aqui que os canais do IBP, que vocês já conhecem, estão à disposição para qualquer esclarecimento que vocês queiram ter sobre esse cenário que, como a gente veio falando aqui, é desafiador, é complexo, mas a gente tem certeza que a gente vai superar toda essa crise. Então, por fim, quero só lembrar que o vídeo com esse nosso bate-papo aqui, quem quiser rever ou quiser encaminhar para alguém que não pôde participar, vai estar disponível tanto no site do IBP quanto no canal do IBP no YouTube. E é isso, gente. Olha, muito obrigado. Até a próxima. Não deixe de acompanhar aí nas redes sociais do IBP quando é que vai ser o nosso próximo debate aí do Diálogos da Rio Oil and Gas, tá? Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.